Olá, 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 olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você está vendo esse vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempos do passado, quando o verbo está conjugado no pretérito perfeito e quando o verbo está conjugado no pretérito imperfeito. Então, relembrando este exemplo. Nós fomos à praia nas últimas férias. O verbo conjugado está sublinhado, fomos, e este verbo está conjugado no pretérito perfeito. E por quê? Porque ele retrata uma ação pontual que aconteceu no passado. Nós fomos, pontual, aconteceu no passado, acabou, aconteceu, ponto. Pretérito perfeito. Neste exemplo, nós íamos muito à praia quando morávamos no Rio de Janeiro. Os dois verbos conjugados estão sublinhados, íamos e morávamos. Os dois verbos estão conjugados no pretérito imperfeito. E por quê? Porque esses dois verbos, eles mostram hábitos do passado. Eles falam de uma situação. Nós íamos, é um hábito, então fomos mais de uma vez. Quando morávamos no Rio de Janeiro, é uma situação do passado. Então, esta diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito nós já discutimos. E, como vocês sabem, eu adoro o filme Titanic, que saiu em 1997, um filme norte-americano. Eu assisti no cinema quando eu tinha 8 anos. E, a partir dele, eu vou dar 3 exemplos que buscam esclarecer, a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Então vejam só. O primeiro exemplo a partir desta cena. Então, vamos lá. O céu estava lindo, o vento soprava e fazia frio. Rose olhava a imensidão do mar e Jack a abraçava. Sentia-se a paixão no ar quando, de repente, Rose escorregou e caiu. Então agora nós vamos ver quais verbos aparecem neste exemplo. Estava, verbo estar. Soprava, verbo soprar. Fazia, verbo fazer. Olhava, verbo olhar. Abraçava, verbo abraçar. Sentia-se, verbo sentir, sentir-se, nesta forma pronominal. Escorregou, verbo escorregar. Caiu, verbo cair. Então, olhem só, todos os verbos estão em destaque. Os verbos conjugados no pretérito imperfeito aparecem em destaque em vermelho. Os verbos conjugados no pretérito perfeito aparecem em destaque em azul. Atenção! Todos os verbos que descrevem a situação no passado, eles estão conjugados no imperfeito. O céu estava lindo, o vento soprava. É um pretérito imperfeito. Há uma certa continuidade no passado. O pretérito perfeito, como vocês sabem muito bem, ele fala de ações pontuais. A Rose escorregou, ela caiu. Ponto. Pretérito perfeito. Então aí, olhem bem, em vermelho pretérito imperfeito, em azul pretérito perfeito. Tudo bem com o primeiro exemplo? Ótimo. Exemplo número 2, vamos lá. A partir desta cena, os músicos estavam apavorados, mas, mesmo assim, tiveram uma ideia. Decidiram começar a tocar para abafar os gritos de pânico que ouviam. Então, novamente, vamos ver os verbos que aparecem neste exemplo. Estavam, infinitivo estar. Tiveram, infinitivo ter. Decidiram, infinitivo decidir. Ouviam, infinitivo ouvir. Novamente, os verbos conjugados no pretérito imperfeito aparecem em vermelho. Os verbos conjugados no pretérito perfeito aparecem em azul. Mesma explicação. Estamos descrevendo uma situação no passado. Eles ouviam gritos de pânico, estavam com muito medo. E quando a gente fala da ação, o que aconteceu? Eles tiveram uma ideia, eles decidiram continuar tocando. Pretérito perfeito. E um terceiro exemplo, a partir desta cena, vamos lá.
O navio afundava lentamente. As luzes apagavam-se e os botes salva-vidas partiam. Muitas pessoas que não conseguiram lugares nos botes pularam na água, desesperadas. Então, vamos ver os verbos como fizemos nos dois primeiros exemplos. Então, vamos lá. Afundava, infinitivo afundar. Apagavam-se, infinitivo apagar na forma pronominal se apagar. Partiam, infinitivo partir. Conseguiram, infinitivo conseguir. Pularam, infinitivo pular. Em vermelho estão os verbos conjugados no pretérito imperfeito e em azul do pretérito perfeito. Então, olha só os verbos em vermelho. Situação no passado: afundava, apagavam-se, partiam. A gente está descrevendo uma situação no passado, o que estava acontecendo. E quando a gente fala das ações que aconteceram pontualmente, pretérito perfeito. As pessoas não conseguiram e elas pularam. Tá bom, pessoal? Então, bom, espero que com esses 3 exemplos a diferença tenha ficado ainda mais clara entre pretérito perfeito e imperfeito. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!